Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal no YouTube. Eu tô muito animada de começar a falar aqui com vocês sobre as minhas experiências com o universo dos livros, que é uma das minhas paixões mais antigas e que eu guardo no fundinho do meu coração. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Manuela, eu tenho 19 anos e eu sou estudante de jornalismo. E um dos grandes motivos de eu começar a criar esse canal é para criar o hábito de falar com a câmera. Isso é essencial para a profissão que eu quero seguir e eu tô muito animada para desenvolver melhor essas técnicas e melhorar também a minha forma de me comunicar com as pessoas. E além disso, obviamente, durante o período que a gente ficou em casa, da pandemia, da quarentena, essa vontade de conversar com alguém sobre algo que eu goste muito e que eu tenho essa paixão que é tão antiga como os livros, me aflorou e eu voltei a trabalhar essa ideia dentro da minha cabeça, porque afinal a gente teve bastante tempo em casa e esse tempo também fez eu olhar mais pra dentro de mim mesma, olhar para aquilo que eu gostava e refletir e perceber o quanto eu amo ler, o quanto eu amo essa experiência e o quanto eu sinto falta de compartilhar ela com as pessoas. Então, olhando para minha estante, observando os meus livros encalhados, aqueles que eu tinha vontade de ler e que eu vi o pessoal aqui do YouTube comentando, me fez aflorar ainda mais essa vontade de criar o meu espaço também para compartilhar todas essas experiências com as pessoas. Ih, eu travei, né? Mas foi ótima. É? Aham. Eu não falei da Taylor Swift. Bom, e o que eu acho que vocês mais vão encontrar aqui pra quem quer saber o que eu pretendo produzir de conteúdo no meu canal? Primeiro, livros de romance, que é o gênero literário de todos disparada que eu mais gosto, que eu mais tenho propriedade pra falar, que é o que eu mais procuro em outros canais do YouTube também, do BookTube, porque são os livros que mais me encantam e que mais conversam comigo. Eu mesma me desafiando a conhecer outros gêneros, porque a gente também não pode ficar presa numa coisa só, que eu não tenho tanto contato assim, ou que eu nunca li nada relacionado, aprendendo com vocês aquilo que eu posso melhorar e, obviamente, compartilhando com vocês as minhas dicas, as minhas opiniões mais sinceras e gerando um debate legal entre a gente pra gente discutir sobre todas as obras que eu trouxer aqui pra gente falar. Começando com o pé direito, eu já vou trazer pra vocês hoje as minhas metas literárias pra 2021. Eu sou uma pessoa que gosta muito de criar lista de metas no início do ano e seguir elas, apesar de que 2020 foi um ano muito incerto e que a gente teve muitas mudanças na nossa vida, em que tudo praticamente que a gente planejava não deu certo. Eu acho que 2021 é um ano mais positivo nesse sentido e eu criei sim 5 metas literárias para esse ano que agora eu quero compartilhar com vocês. A minha primeira meta literária de 2021, com certeza, é descobrir novas autoras de romance. Como eu falei pra vocês, romance é o gênero que eu mais gosto, que eu mais me identifico e que eu mais tenho aqui na minha estante. Só que uma coisa que eu percebi é que a maioria desses livros que eu tenho são das mesmas autoras, ou seja, eu continuo lendo livros com o mesmo estilo de escrita. E a ideia esse ano é conhecer novas autoras e conhecer novas histórias. E o primeiro livro de romance que eu trouxe aqui, de uma autora que eu nunca tive contato, que eu tô muito animada pra conhecer e com certeza é um dos livros mais especiais que eu tenho na minha estante, é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu não tenho certeza se eu tô falando o nome certo, se eu tiver errado, me corrijam. Mas esse livro tem uma história muito especial no meu coração, porque eu ganhei esse livro de presente do meu namorado. E, na verdade, o que aconteceu? Durante a quarentena, eu assisti pela primeira vez e me encantei pela série Anne with Annie. E desde o dia que eu assisti ela pela primeira vez, a Anne falava muito do quanto o livro Jane Eyre inspirou ela e motivou ela a sair daquela realidade ruim que ela estava no orfanato. E foi o livro que fez ela se tornar a leitora que ela é e que a gente conhece na série, que a gente admira tanto. E o meu namorado, por me ouvir tanto falar do livro de Jane Eyre, falar, eu preciso ler Jane Eyre, porque a Anne fala o tempo inteiro desse livro na série. Eu acho que o que ele entendeu, na verdade, foi que Anne with Annie era inspirado em Jane Eyre. Só que Anne with Annie, na verdade, é uma história criada pela Lucy Montgomery, que se chama, na verdade, Anne de Green Gables, é uma série de 7 livros, e que ela apenas cita Jane Eyre como um livro que deu esse primeiro passo para ela se tornar a leitora que ela é. Então, é mais ou menos essa a história, mas foi um presente com muita boa intenção, e que eu tô muito animada para ler justamente por causa da série, mas também porque é um clássico. Jane Eyre é um livro que eu vejo muita gente falando que é muito legal, que ele é muito à frente do seu tempo. Então eu acho que vai ser uma leitura muito gostosa, muito prazerosa e eu tô indo com bastante expectativa para ler esse livro.
E sobre a obra, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tenho ideia do que se trata, eu procurei não saber, porque eu prefiro a experiência de você pegar o livro pela primeira vez e conhecer a história por si só. Não li sinopse, não tenho realmente ideia nenhuma do que essa história vai me contar. A única coisa que eu sei mesmo é que a Jane é uma personagem muito forte, que inspirou muito a Anne, e eu acredito que se a Anne disse na série que é uma história cativante e emocionante, eu vou concordar com ela também, e acredito que será um livro que eu vou me apaixonar sim. Uma coisa que eu amo dos livros de romance, e que muita gente pode criticar, mas eu acho que já tá inserido em mim e que faz parte de mim como a pessoa que eu sou, é o clichê. Eu amo um clichêzinho, eu amo quando tem alguma coisa que acontece que separa o casal, que faz a gente sofrer. Eu amo a reviravolta que traz no final eles de volta e que eles admitem um pro outro quanto eles se amam, e casamento e afins. Eu amo esse tipo de história. E uma autora que tá fazendo muito sucesso com esse tipo de narrativa agora, e que eu nunca li nenhum livro e que eu tô muito animada pra descobrir como é a escrita dela, é a Beth O'Leary, que é a autora de Teto para Dois e A Troca. Teto para Dois vai contar a história de amor da Tiff e do Leon, que são duas pessoas que dividem o mesmo apartamento, a mesma cama, mas eles nunca se conheceram pessoalmente. Tem história mais intrigante que isso? A Tiff, ela acabou de sair de um relacionamento super complicado e ela tá procurando um novo lugar pra morar. E ela topa essa empreitada super inusitada com o Leon, que é um cara que tá precisando de dinheiro, e ele resolve alugar o apartamento dele durante o período da noite, que é o horário que ele trabalha, pra uma total desconhecida. E o mais legal disso tudo é que eles só se conversam deixando post-its pela casa. Quando eu li essa sinopse, eu achei ela extremamente legal, porque pensa você dividir um apartamento com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, e mais ainda, você está dividindo a cama com ela. Esse livro, eu já considero ele como cara de favorito pra mim. Eu vou deixar essa aposta aqui pro final de 2021, eu vou voltar aqui e dizer se realmente foi isso. Mas ele tem aquela cara de livro que eu vou me apaixonar, que eu vou devorar ele numa noite só, que eu vou ficar nervosa esperando o momento que eles vão se conhecer, esperando o momento que eles vão se beijar, o momento que eles vão ficar juntos, porque tem cara de livro apaixonante e que com certeza vai entrar sim pra minha lista de queridinhos do coração. Nem li ainda e já tô declarando, espero que seja tudo isso mesmo. Já A Troca vai nos introduzir para a história da Lina e da Aileen, que são neta e avó, e que estão vivendo alguns momentos conturbados na vida em que elas não estão encontrando mais um propósito, que tá difícil de decidir quais são os seus próximos passos. Elas resolvem trocar de lugar, e elas vão trocar de apartamento, de celular, de computador, de amigos, e enquanto a Lina vai pra calmaria do interior, a Aileen vai viver as loucuras da cidade grande. Essa sinopse realmente é uma das coisas mais fofas do mundo. Eu adoro histórias de família que trazem uma lição de moral pra gente, que fazem a gente refletir, que fazem a gente valorizar mais quem a gente tem por perto. Então eu acho que vai ser uma leitura muito gostosinha. Diferente de Teto para Dois, eu não acho que vai ser uma leitura avassaladora, que eu vou me apaixonar, mas que com certeza vai me deixar com o coração quentinho, com um sorriso no rosto. E é essa a expectativa que eu tô criando por esse livro da Beth O'Leary. Outra autora que eu não li nada ainda e que eu tô muito ansiosa para conhecer a escrita é a Jojo Moyes, autora de Como Eu Era Antes de Você. Tenho que confessar para vocês que uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum é assistir o filme antes de ler o livro. Eu sei que é meio chato isso, né? Mas, na verdade, eu gosto muito mais de conhecer a obra original e depois ver como foi feita a adaptação. Mas, nesse caso, não teve jeito. Pra quem não conhece a história de Como Eu Era Antes de Você, aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista, a Louisa Clark, que ela tem entre os seus 20 e poucos anos, trabalha para ajudar nas despesas de casa, mas ela tem uma vida muito monótona e não era exatamente isso que ela estava procurando para ela. Só que daí lhe surge a oportunidade de ser cuidadora do Will Trainer, que é um cara muito amargurado na vida, mal-humorado, difícil de lidar e que ficou, depois de um acidente de moto, tetraplégico. E aí, eu acho que eu nem preciso falar muito, é um clichê sim, eu acho que não tem clichê maior do que uma história de amor que começa dessa forma, em que a protagonista vai ensinar muito pro protagonista e vice-versa, eles vão aprender muito juntos, é uma história de amor muito bonita, e eu espero que o livro me traga as mesmas emoções que o filme me traz toda vez que eu assisto. Por último, mas não menos importante, eu finalmente vou conhecer a escrita de uma das autoras de romance de época, se não a maior de todos os tempos,
Julia Quinn. Eu não sei nem por onde começar a falar dessa mulher, porque eu acho que ela realmente revolucionou a forma como se escreve romance de época. Eu adoro romance de época, mas por incrível que pareça, eu nunca li nenhum da rainha dos romances de época. E esse ano eu ganhei de presente o Duque e Eu, que é o primeiro livro da sequência de livros da família Bridgerton. Lógico que tá todo aquele hype por causa da série da Netflix. Mas eu tô me segurando muito, porque como eu falei pra vocês, eu gosto de ler o livro antes de ver a adaptação pra cinema, pra TV, qualquer coisa. E eu tô me segurando muito pra não assistir essa série, então eu pretendo ler não apenas o primeiro livro, como a série inteira dos Bridgertons. Mas eu trouxe aqui o Duque e Eu como exemplo, vim contar pra vocês um pouquinho do que se trata a história do primeiro livro da série, que vai nos apresentar o Simon Basset, que é o Duque de Hastings, que ele já viajou o mundo inteiro, é um homem que tem muito conhecimento, ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele é muito sexy e ele tem aquela pitada de homem sedutor. Mas, como ele retornou para a sociedade londrina e ele vê que as mulheres estão todas correndo atrás de se casar com ele tem uma ideia que, entre aspas, na cabeça dele é para ser um plano infalível. Dar em cima da irmã do melhor amigo dele, como uma forma de ajudá-la a conseguir novos pretendentes, e assim ele também se livra da obrigação do casamento. Só que, mais uma vez, um clichê, isso vai ser um tiro que vai sair pela culatra. Esse plano não vai dar muito certo e o coração desses personagens vai falar mais forte, e a gente vai conhecer uma história de amor linda que vai começar de uma pequenininha mentira que vai se tornar nessa grande série de livros que é os Bridgertons. Mais um livro aqui que eu acho que eu vou deixar meio suspenso no ar como um possível favorito desse ano. Por favor, família Bridgerton, não me decepcione. Eu estou com muitas expectativas para essa leitura. Tem muita gente que fala que a série dos Bridgertons é sim a melhor série de romance de época que tem. Eu não tenho ideia, porque nunca li, mas eu tô ansiosa para descobrir se é isso mesmo. A segunda meta literária para 2021, com certeza, é me aventurar num gênero que eu tenho pouco contato. E o gênero que eu escolhi para esse ano é o gênero da fantasia. Como eu falei para vocês, eu amo romance de paixão. É um gênero que eu me dedico de verdade, mas fantasia é um gênero que eu quase não tenho contato nenhum. E acho que esse livro que eu separei aqui pra vocês, que vai ser a primeira vez que eu tô lendo ele na minha vida, vai ser uma grande surpresa pra muita gente, porque muita gente iniciou suas leituras e criou esse hábito de leitura e se tornou um leitor por causa desse livro, que é Harry Potter. Pessoal, eu nunca li Harry Potter. Eu nunca vi nenhum filme de Harry Potter. Eu não tenho ideia do que a história vai falar, por incrível que pareça. E eu nunca tive nem vontade de conhecer a história, nem quando eu era mais nova. E não sei por que em 2020 eu vi tanta gente falando na época do aniversário do livro, que me deu um estralo na cabeça e falei, preciso conhecer essa história. E lá fui eu, atrás das milhares de edições que existem desse livro, porque eu sou uma pessoa que compra livro pela capa, assim. E eu achei essa capa bem minimalista, com desenho, com hot stamp aqui, bem brilhantinho do nome do Harry Potter. E lá vou eu me aventurar pela primeira vez nessa história. Eu tô com um pouco de medo, porque eu sei que tem muita gente que é fã. Eu tenho medo de não gostar, mas eu acho difícil eu não gostar, porque clássico é clássico. E eu entendo que eu tô lendo ele um pouco mais velha, muita gente gosta da história de Harry Potter pela nostalgia, mas é um universo que me parece pelo menos, ser tão rico e tão detalhado e com tanta coisa legal que eu acho extremamente difícil que eu não me apaixone por essa história também. Assim como Jane Eyre, eu também quero fazer a mesma experiência de Harry Potter, que é em vez de ler a sinopse antes de me preparar pelo que está por vir da história, eu quero ir conhecer apenas pela leitura. Eu realmente não li nada antes, então eu tô bem animada, justamente porque eu sei que é uma história que é favorita de muita gente. E uma ideia que eu tive é fazer diários de leitura de Harry Potter, lendo Harry Potter pela primeira vez. Então, se vocês gostarem dessa ideia, vocês me contam aqui embaixo se vocês acham que vale a pena, porque eu acho que vai ser uma experiência tão rica e tão proveitosa que vale a pena registrar ela aqui também. O próximo livro de fantasia que eu vou ler esse ano, e se tudo der certo eu vou ler a trilogia inteira ainda em 2021, é Coração de Tinta, da Cornelia Funke. Não tenho certeza se falei esse nome certo, mas acho que é assim. Mais um caso aqui de uma história que eu conheci antes pelo filme do que pelo livro, e foi
muito pouco tempo atrás, na verdade, que eu descobri que Coração de Tinta era de verdade um livro. É uma história que eu tenho guardada muito na minha memória afetiva, porque é um filme que fez parte demais da minha infância. Eu acho extremamente incrível o universo de Coração de Tinta. E pra quem não conhece do que se trata essa história, Coração de Tinta vai contar pra gente sobre como é a vida do nosso protagonista, o Mo, que ele é pai da Meg e ele tem um poder muito incrível que se chama uma língua encantada. Quando ele lê livros em voz alta, ele tem o poder de tirar os personagens das páginas dos livros e trazer eles para a vida real. E numa noite fatídica, quando ele estava lendo para Meg, esse poder dele acabou trazendo para a vida o grande vilão de um livro chamado Coração de Tinta, que é o Capricórnio. E quando ele trouxe o Capricórnio pra fora dessa história, o Capricórnio tomou uma aldeia no mundo real e ele vem causando uma onda de crimes e caos e continua em busca do Mo pra tirar os capangas dele e um vilão ainda mais poderoso que ele de dentro do livro. E a Meg não sabe o porquê exatamente, o pai dela parou de ler essas histórias pra ela quando ela era pequena. Ela não sabe que ele tem esse poder da língua encantada. E a história vai mostrar pra gente como que eles vão lidar com tudo isso, as reviravoltas que aconteceram no passado, o porquê o Mo se recusa a ler um livro em voz alta de novo. E essa história, eu acho que se ela for um pinguinho do que é no filme, ela já vai ser uma das minhas favoritas, se não a minha favorita. Agora vamos falar de uma história super especial e que eu conheço ela faz anos, e só em 2021 eu resolvi dar uma chance porque eu adquiri o meu próprio exemplar, que é O Lado Mais Sombrio, da A.J. Howard. Nessa história, a gente vai reconhecer o País das Maravilhas, porque aqui a gente tem um reconto de Alice no País das Maravilhas, que é um clássico do Lewis Carroll. E que com certeza muita gente também já leu aí, porque é literatura básica para quem quer começar a ler livro. Alice no País das Maravilhas é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É um dos universos mais cativantes que tem. E eu tô muito animada pra ver o que a A.J. Howard fez aqui. Porque aqui a nossa protagonista, que é a que estampa a capa do livro, é a Alyssa Gardner, que ela tá numa certa idade que ela tá percebendo que ela tá começando a ficar louca, que ela tá tendo algumas alucinações, que ela vai parar num sanatório assim como a mãe dela, e ela não quer ter essa mesma perspectiva, que as pessoas vejam ela dessa forma, assim como todas as mulheres da família dela, e assim como a tataravó dela, que não é ninguém menos do que a nossa Alice Liddell, a protagonista de Alice no País das Maravilhas. E justamente com a missão de descobrir o porquê que a família dela é amaldiçoada, ela resolve entrar de volta na Toca do Coelho e resolver pendências que a tataravó dela deixou no País das Maravilhas. E junto nessa aventura ela leva o melhor amigo dela, e aqui a gente vai ter um primeiro triângulo amoroso, eu acho, provavelmente, de todas essas histórias que eu falei aqui. Eu não sei se algum deles vai ter triângulo amoroso também, mas aqui tem sim, eu amo um triângulo amoroso. E eu tô muito animada pra rever o País das Maravilhas com um olhar diferente, um olhar mais jovem, um olhar mais sombrio, como o próprio livro já traz aqui. Mas, ao mesmo tempo, um universo que eu já conheço, que já tá no meu coração. Espero rever alguns personagens icônicos da história de uma forma um pouco diferente. Mas eu tenho certeza que também vai ser um livro que vai ser bem legal de ter a leitura durante esse ano. A última leitura que eu separei de fantasia para 2021, só que agora uma fantasia contemporânea, é Estilhaça-me, da Tahereh Mafi. Também não tenho certeza se é assim que pronuncio o nome dela, mas tudo bem. Nessa história, a gente vai conhecer a Juliette, que tem um poder muito intrigante, que é que com um único toque ela pode machucar tão fortemente uma pessoa que ela pode até, inclusive, matar a pessoa. E ela não sabe exatamente como ela conseguiu esse poder, ela não sabe como lidar com esse poder, porque ela foi aprisionada, ela não consegue mais viver em liberdade justamente porque ela é vista como uma pessoa perigosa. E aqui nessa história também ela vai ter uma pitada de mundo distópico, de distopia, justamente porque ela foi aprisionada pelo Reestabelecimento, que é uma instituição que governa o local que a Juliette vive e que acredita que eles podem utilizar a benefício próprio o poder que a Juliette tem. Mas vai ter uma pessoa nessa história que vai mostrar pra Juliette que o poder dela é muito maior, muito mais significativo e muito mais importante do que apenas relacionado a causar morte, estragos, dor e destruição. E como a gente pode ver aqui que tem essa pitada mais distópica,
E, obviamente, vai ser acompanhado de uma protagonista forte, empoderada e, ao mesmo tempo, incontrolável. E isso é uma coisa que eu gosto muito nas distopias, principalmente quando são distopias protagonizadas por mulheres, porque são histórias intrigantes, são histórias que te fazem ficar preso nela e que normalmente tem reviravoltas muito grandes. Então eu também tô com bastante expectativa para esse livro. Eu não sei exatamente o que ele vai me trazer, porque ele é um livro de fantasia com distopia. Eu não consigo ainda criar na minha cabeça como pode ser esse universo que a Juliette vive, mas é uma história que eu tô bem animada para ler. É uma capa super bonita e ele tem uns elementos dentro do livro que são os cortes, os estilhaços dela em algumas frases, que eu acho muito legal da parte da diagramação eles acrescentarem isso. E eu só preciso entender melhor como é que funciona essas falas dela, qual é o significado desses cortes em cima das falas dela. Mas eu achei super legal, como eu falei pra vocês, é uma história que tá me intrigando desde o primeiro momento que eu conheci ela. E é uma leitura que eu tô bem animada pra fazer. E vai que, quem sabe, se eu gostar bastante, eu consiga ler ainda esse ano também os 5 livros que vêm depois dele. Minha terceira meta para esse ano de 2021 é ler mais livros sobre jornalismo. Como eu falei pra vocês, eu sou estudante de jornalismo, então conhecer um pouco mais a fundo da minha profissão é uma coisa que é super importante pra mim, uma coisa que eu acredito que vai ser essencial na minha formação. E uma coisa que eu acho que seria legal é buscar livros sobre jornalismo que não estão necessariamente sendo exigidos pela minha faculdade. Porque normalmente dentro da faculdade a gente lê muito texto acadêmico, mas pouco livro que tem, assim, esses elementos mais vida real, sabe? E um dos livros que eu separei para ler esse ano, que é um compilado de relatos, na verdade, é Correspondentes, Bastidores, Histórias e Aventuras de Jornalistas Brasileiros pelo Mundo. Então não precisa dizer muito aqui a gente vai ver as histórias, as experiências, as vivências de diversos jornalistas brasileiros ao redor do mundo. Tem muito jornalista aqui que é muito referência pra mim como profissional, como pessoa, no caráter, nas decisões éticas deles. São jornalistas com os quais eu me inspiro muito pra me tornar uma boa profissional um dia. Aqui, ó, na capa já dá pra ver de cara Jorge Pontual, Pedro Bial, aqui também tem Marcos Uchoa, Ios Scamparini, tem de tudo aqui, tem diversos jornalistas incríveis. E esse livro, na verdade, foi uma recomendação da minha melhor amiga, da Yas, um beijo, amiga, que me mostrou esse livro no primeiro ano do curso, e só agora eu consegui comprar, peguei ele numa promoção da Black Friday da Amazon. Mas eu tô muito animada pra ler, acho que vai ser muito divertido conhecer as histórias dessas pessoas que já estão na lida, que já têm as suas experiências no ramo há muito tempo. Então eu acho que vai ser muito legal, vai ser uma leitura divertida de fazer e é aquela leitura que vai estimular a gente a gostar ainda mais da nossa profissão, a querer correr ainda mais atrás dos nossos sonhos. Então, altas expectativas aqui também. Já Spotlight, Segredos Revelados, diferente de Correspondentes, que é um compilado de relatos e experiências dos jornalistas, aqui a gente vai ter um livro-reportagem, ou seja, é um compilado das produções jornalísticas da equipe de jornalismo do The Boston Globe, que foi uma equipe lá em 2002 responsável por escancarar os maiores absurdos dos crimes de abusos sexuais realizados por padres e que foram por décadas acobertados pela Igreja Católica. Essa é uma história extremamente intragável, é uma história horrível, é uma história pesada. Eu já tô lendo ele pra faculdade faz um tempo, foi uma leitura requisitada por um professor meu, inclusive tudo isso aqui que tem de papelzinho aqui do lado é marcação de momentos importantes. É uma lição de vida, assim, tudo que acontece, né, nessa jornada dos profissionais de descobrirem mesmo a verdade do que aconteceu em cada um dos casos de abusos sexuais cometidos principalmente por padres e outros membros também da Igreja Católica, e que sim, todos tinham conhecimento e fizeram de tudo para não serem descobertos pela mídia. Aqui, eu acredito que seja uma história que até já ganhou bastante conhecimento mundial, porque Spotlight se tornou um filme, inclusive essa capa aqui é baseada na capa do filme. Ele foi ganhador de Oscar de melhor filme, de melhor roteiro original, então pensem em uma história extremamente importante. E eu acho que vai ser uma leitura que vai me ensinar muito, não apenas como profissional, mas também como pessoa, sabe? Conhecer a história dessas pessoas que foram abusadas, como elas foram chantageadas para não deixarem as suas verdades e suas histórias virem à tona para proteger um bem maior, como a fé
infelizmente também pode cegar as pessoas em alguns momentos, e como a igreja foi responsável por um dos maiores crimes sexuais da história. É uma história difícil de ler, eu não recomendo para ninguém ler ela se não tá num bom momento, porque você infelizmente se coloca no lugar dessas vítimas, sente por elas, quer se vingar por elas, e é um trabalho impecável pela equipe dos jornalistas do The Boston Globe. É uma leitura que está sendo extremamente enriquecedora para mim, e eu acho que se você é jornalista ou tem interesses mesmo na história, entender como é que foi feita a apuração, como é que foi descoberto todos esses crimes, como o The Boston Globe conseguiu judicialmente derrubar a Igreja Católica e fazê-la admitir todos esses crimes cometidos durante esses anos e assumir a responsabilidade por eles, eu acho que é uma leitura muito válida e muito enriquecedora. Quarta meta literária de 2021 é reler livros que me fizeram virar leitora. Como eu falei pra vocês, em 2020 eu voltei a valorizar esse quesito da leitura, do quanto estava intrínseco dentro de mim e eu achava que eu tinha me perdido, mas que eu retomei com toda a força do mundo. E esses livros que eu separei para reler em 2021 são livros que me trazem memórias incríveis, porque são livros que só esse ano eu consegui adquirir eles mesmo, e são livros que eu emprestava na biblioteca da minha escola e que me trazem memórias muito boas daquela época. E o primeiro deles que eu vou citar aqui é Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta. Como eu falei pra vocês, tem muita gente que começou lendo como Harry Potter, muita gente que começou lendo na fase que todo mundo estava produzindo distopias, como Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner, e tem gente que começou, assim como eu, lendo os livros de uma das maiores autoras nacionais que a gente tem hoje, que é a Paula Pimenta. Paula Pimenta é a rainha dos livros de romance brasileiro, na minha opinião. Fazendo Meu Filme é incrível, é praticamente o clássico da Paula Pimenta. Não é o meu favorito da Paula Pimenta, eu sou mais team Minha Vida Fora de Série, mas a história da Fanny, eu acho que ela conversa muito comigo, porque eu me lembro de ler essa história numa época em que eu acho que eu seguia mais ou menos a mesma idade da Fanny, e é uma leitura muito gostosa porque a personagem principal, que é a Fanny, ela é extremamente identificável. Você sente as mesmas coisas que ela, você pensa da mesma forma que ela, você quer viver as mesmas aventuras que ela quer viver, você quer realizar os seus sonhos tanto quanto ela quer realizar os dela. Então, além do romance que tem nessa história, que pra mim é uma das histórias mais fofas de romance que tem, aqui a gente também vai ver uma menina sonhadora, uma menina determinada, uma menina que corre atrás daquilo que ela quer e que, querendo ou não, foi uma grande inspiração para uma geração inteira. Então eu acho que fazer essa releitura, mesmo estando mais velha, mesmo vendo esse livro com uma nova visão, vai ser uma leitura gostosa e vai deixar meu coração mais quentinho. Já Desventuras em Série, do Lemony Snicket, também é uma leitura que tem uma memória afetiva muito grande para mim. Também é uma história que eu, infelizmente, conheci primeiro filme, depois o livro. Eu, inclusive, acho que eu só li esses livros até o terceiro para comparar com o filme, porque o filme compila os 3 primeiros numa história só. E não li mais depois, porque são 13 livros, é uma história super grande. Mas ela é incrível. Eu adoro os irmãos Baudelaire, eu adoro o Conde Olaf, eu adoro essa história deles, que é uma coisa assim meio gato e rato, o tempo inteiro, que o Conde Olaf fica caçando as crianças e as crianças sempre ficam encontrando uma forma de fugir dele. Eu acho que é um livro que te deixa nervoso, te deixa ansioso pra descobrir o que vai acontecer. É um livro que te deixa esperançoso pra ver se as crianças Baudelaire finalmente vão ter o final feliz delas, ou se o Conde Olaf vai conseguir se safar de novo e vai conseguir encontrar as crianças mais uma vez. Diferente de Fazendo Meu Filme, não tem nada de romance. Ela é uma história um pouquinho mais triste, um pouquinho mais deprimente. Você fica, sei lá, é uma atmosfera meio de preocupação com as crianças que você fica, mas ao mesmo tempo é uma história super divertida. Eu acho que ela foi escrita mesmo para um público mais jovem, mas com uma pegada um pouco mais sombria. Eu também pretendo ler os 13 livros esse ano. E se vocês acharem legal eu fazer, inclusive, com Desventuras em Série, a mesma coisa que eu quero fazer com Harry Potter, diários de leitura, eu posso fazer. Acho que seria legal também, porque é uma série bem longa. Como os livros são um pouquinho mais fininhos, mais curtinhos, ó, tá vendo? São pouquinhas páginas. Quer dizer, lá pro final os livros ficam um pouco maiores, mas acho que fica mais fácil, junto uns 3 por vídeo. Se vocês acharem interessante, eu posso fazer também. E o último livro que eu pretendo fazer releitura esse ano, em 2021, não sei, podem vir mais depois, mas que eu tenho como meta,
é As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Nárnia. Nossa, como explicar Nárnia? Acho que assim com Coração de Tinta, os dois são páreo a páreo como um dos melhores universos que eu já conheci de livro e, obviamente, em filme também. Esse aqui é um livro que eu namorei por anos. Eu olhava ele na biblioteca do meu colégio e eu falava, meu Deus, eu preciso desse livro, porque essa capa é incrível. O Aslan, assim, meio que pegando fogo, não sei explicar, a juba dele se transformando em fogo, é simplesmente maravilhoso. Esse calhamaço aqui foi um sonho por muito tempo e eu finalmente consegui adquirir o meu exemplar. Eu também acho que eu nunca cheguei a terminar de ler As Crônicas de Nárnia. Provavelmente eu só li os 3 contos que se tornaram filme da Disney, né? Mas na verdade eles são 7 contos, é um livro bem grandão, né? Porque é o compilado dos 7 contos. Eu lembro pouco da forma como foi escrito, eu tenho mais vivo na minha cabeça a história do filme mesmo. Nárnia realmente é um universo muito rico, muito detalhado. Eu acho belíssima a analogia que tem com a religião aqui nessa história. Então é uma leitura que eu tô super ansiosa pra fazer e ter o exemplar na minha mão. Ai, é um sonho realizado. Quinta e última meta literária de 2021 é produzir conteúdo com todos esses livros que eu mostrei aqui pra vocês e um conteúdo da melhor forma possível pra chegar em vocês. Eu espero muito que eu consiga trazer as minhas impressões, as minhas opiniões, tudo aquilo que eu achei dessas leituras que eu mostrei pra vocês e que eu pretendo fazer esse ano. Quem sabe outras leituras também que vão surgindo ao decorrer dos meses que vão vindo. E eu tô muito animada pra começar a trazer essas histórias pra vocês, as minhas opiniões, gerar o debate, as conversas a respeito dessas histórias. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo que eu vou produzir aqui, porque eu tô produzindo do fundinho do meu coração. Eu espero que seja um espaço muito divertido, um espaço em que a gente possa compartilhar as nossas experiências literárias e que vocês aprendam comigo, que eu aprenda muito com vocês, que vocês adquiram as minhas dicas, que vocês leiam os livros junto comigo. Então eu tô muito feliz de finalmente estar colocando esse projeto em prática. Era um sonho pra mim de muito tempo e agora ele está se tornando realidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dos livros que eu separei pra ler em 2021. Eu espero que eu goste das leituras que eu ainda não conheço, que eu me apaixone de novo pelas leituras que eu já fiz há um bom tempo atrás. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, mas eu acho que sim. Também já aviso vocês que eu vou ser extremamente honesta e sincera aqui com todas essas leituras e com as outras que vão vir. Se eu gostar, eu vou falar mesmo, eu vou panfletar mesmo. Se eu não gostar, eu vou explicar o porquê que eu não gostei. Eu espero que os debates aqui sejam sempre saudáveis. Espero que a gente consiga construir uma comunidade de leitores super legal. Eu tô muito ansiosa para que isso aconteça. Espero que seja incrível, assim como eu sempre sonhei. E é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui, que vocês continuem aqui acompanhando os próximos conteúdos que eu vou postar. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo sugestões do que vocês querem ver aqui no canal, recomendações de livros que vocês acham que eu vou gostar também. Que vocês me contem o que vocês acharam desse formato, se vocês acham que as leituras vão ser legais, se vocês querem já deixar as opiniões de vocês. Eu vou receber elas com muito carinho, vou ler cada uma delas com muito carinho. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!